Você já ouviu falar da falange de 7 saias? Não é apenas uma falange comum. É uma das mais temidas, respeitadas e admiradas dentro do mundo espiritual. Cada pombagira que a compõe carrega um segredo, uma cicatriz, uma chama que não se apaga. São espíritos de poder, justiça e mistério, que dançam entre o amor e a vingança, entre o consolo e o açoite. Hoje vamos conhecer 7 pombagiras que fazem parte dessa falange lendária. Mas antes, comente aqui embaixo o nome da sua pombagira, ou se você conhece Dona 7 Saias, e é claro, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Pombagira 7 Saias, a guardiã do impossível. Entre todas as pombagiras que compõem a falange, é 7 Saias quem dá o nome e quem carrega o peso da liderança. Sua presença é reconhecida de imediato, não apenas pelas 7 saias que vestem seu corpo, mas pela aura que a envolve, uma mistura de encanto, força e respeito absoluto. Ela não é chamada para resolver pequenas questões. Sua especialidade são os casos que todos consideram perdidos, as dores que ninguém mais consegue curar, os amores que parecem condenados à separação, os caminhos fechados que parecem eternos. É a guardadora do impossível, aquela que caminha entre o riso e a seriedade. Embora tenha uma forma brincalhona em suas giras, há uma linha invisível que ninguém ousa cruzar: o respeito. Quem a trata com devoção encontra uma aliada leal, capaz de mover forças gigantescas para transformar uma vida. Mas quem a provoca ou desdenha, experimenta o peso da sua ira, e aprende, da pior maneira, que com 7 saias não se brinca. Suas 7 saias não são apenas ornamentos. Cada uma representa um mistério, um poder, um ciclo de vitória. Ela traz nos colares, nos passos firmes e na dança envolvente a vibração do número 7, que ecoa como símbolo de espiritualidade e domínio dos caminhos. Seus filhos sabem que, diante dela, não há espaço para mentira nem fraqueza. 7 saias exige verdade. No terreiro, é procurada em situações de desespero, corações dilacerados por traições, famílias fragmentadas, pessoas mergulhadas em dívidas ou em doenças da alma. E, como uma rainha que governa sem vacilar, ela escolhe a quem ajudar. Quando aceita, sua ação é certeira e transformadora, abrindo portas, curando feridas invisíveis e devolvendo o brilho da vida. Assim é Pombagira 7 Saias, guardiã, senhora, justiceira. Uma entidade que não apenas gira, mas gira para encantar, transformar e vencer. Para aqueles que a respeitam, é proteção e poder. Para aqueles que a desafiam, é a certeza da derrota. Pombagira 7 Saias das Almas, a guardiã dos segredos da Calunga. Entre todas as manifestações da falange, 7 Saias das Almas é talvez a mais enigmática e reverenciada. Sua força não se mostra em risos ou gestos teatrais, mas em um silêncio avassalador, que carrega em si o peso dos cemitérios e dos segredos nunca revelados. Ela é chamada de a primeira cigana das almas, e não por acaso. Sua essência transita com naturalidade entre as dimensões, caminhando com leveza onde muitos médiuns sequer ousam entrar, no coração da Calunga pequena. Vestida com suas 7 saias que parecem dançar sozinhas ao vento do cemitério, 7 saias das almas governam os mistérios da morte, da passagem e da ancestralidade. Cada camada de seu traje simboliza um domínio oculto: as encruzilhadas dos vivos, os portões dos mortos, os pactos quebrados, os juramentos esquecidos, os laços de sangue, as memórias apagadas e, por fim, o renascimento. Sua energia é fluídica, adaptável, capaz de atravessar linhas, falanges e reinos espirituais como quem caminha entre véus de fumaça. É comum que médiuns a sintam não por palavras, mas por uma sensação de peso e respeito, como se as almas ao redor do cemitério se curvassem em sua presença. Não trabalha sozinha. Forma alianças poderosas com grandes exus, como Tranca-Ruas, Marabo e João Caveira, estabelecendo pactos de proteção e revelação. Onde ela está, as trevas não reinam. A ordem, a lei e a justiça ancestral. Embora muitos a procurem por questões amorosas, sua missão vai muito além. 7 Saias das Almas é a restauradora. Atua em lares desfeitos, em famílias fragmentadas, em irmãos que não se falam, em sogras e noras em guerra, em gerações marcadas por ódio e rancor.
Nos terreiros, é conhecida por colocar cada coisa em seu lugar, alinhando forças que pareciam condenadas ao caos. Seus ebós não apenas limpam, eles reconstroem. Na sua gira, há sempre um silêncio denso, como se cada palavra fosse escolhida com precisão e cada gesto carregasse séculos de sabedoria. Para quem cruza seu caminho com fé, ela é mãe e guia, devolvendo paz onde havia gritos e reconciliação onde só existia dor. Mas para quem a enfrenta com soberba, é destruidora, pois conhece os pontos mais vulneráveis da alma humana. Assim é Pombagira Sete Saias das Almas, senhora dos cemitérios, guardiã das promessas quebradas e das almas que ainda não encontraram repouso. Um espírito de justiça e harmonia, que transforma desordem em equilíbrio e dor em aprendizado. Quem a chama com reverência encontra nela uma força ancestral, capaz de curar feridas invisíveis e trazer luz até nos corredores mais escuros da Calunga. Pombagira Sete Saias do Cabaré, a senhora da vingança e do poder feminino. Entre as sete saias, nenhuma carrega uma história tão marcada por dor e superação quanto as Sete Saias do Cabaré. Seu passado terreno foi um rosário de humilhações, traições e violência, até o dia em que 7 homens, aproveitando-se de sua ingenuidade e confiança, a enganaram e a deixaram à beira da morte. Mas sua história não terminou ali. Resgatada por uma cigana, ela renasceu espiritualmente, transformando a dor em poder e a vingança em caminho. A cada lágrima derramada, uma saia foi conquistada. A cada vitória sobre seus algozes, um colar se somava ao seu corpo. Assim nasceu a Pombagira Sete Saias do Cabaré, senhora do empoderamento, da astúcia e da justiça implacável. Hoje, no plano espiritual, ela é reverenciada como uma rainha das encruzilhadas noturnas e dos cabarés do astral, locais onde as paixões humanas se entrelaçam com o desejo e a perdição. Sua energia é ardente, magnética, envolvente, e sua presença é impossível de ser ignorada. Carrega em si a sedução que fascina e o olhar cortante que julga. Não se aproxima de qualquer um, apenas dos que realmente precisam de sua força, em especial mulheres que foram traídas, humilhadas ou diminuídas em sua dignidade. Para elas, Sete Saias do Cabaré é escudo, espada e luz. Nos terreiros, sua incorporação é marcante, risos firmes, olhar desafiador, dança poderosa e uma postura que transmite força feminina em seu auge. Ela não aceita submissão forçada, não tolera injustiças contra mulheres e não se curva ao orgulho masculino que tenta impor domínio. Sua gira é sempre carregada de intensidade, perfumes fortes, champanhe e rosas vermelhas, símbolos de poder, beleza e vitória. Seu trabalho espiritual vai além do amor, atua na autoestima, na reconstrução do valor pessoal e na abertura de caminhos financeiros e sociais. Ajuda aqueles que foram explorados a reencontrarem sua força, aqueles que foram abandonados a se reerguerem, e aqueles que acreditavam estar derrotados a se reconstruírem. Mas é firme, não entrega nada de graça. Ensina pela dor e pela superação, exatamente como aprendeu em sua vida. Quem a desafia, perde. Quem a busca com reverência, encontra nela uma aliada feroz, capaz de abrir caminhos que pareciam impossíveis e devolver brilho a quem vivia na sombra. Pombagira Sete Saias do Cabaré é a senhora da vingança justa, a mestra do renascimento e a encarnação do poder feminino que não pode ser calado. Sua presença é um lembrete de que nenhuma dor é em vão, toda ferida pode se transformar em arma, e toda queda pode se converter em trono. Pombagira Sete Saias da Figueira, a senhora dos mistérios da natureza. Sob a sombra antiga das figueiras sagradas, onde as raízes se entrelaçam com ossos e memórias, habita a força de uma das mais enigmáticas pombagiras, Sete Saias da Figueira. Sua história é menos marcada por escândalos humanos e mais por uma ligação visceral com a magia ancestral da terra. Dizem que em vida foi uma mulher silenciosa, observadora, capaz de aprender segredos apenas contemplando o movimento do vento ou o desabrochar de uma flor. Após sua morte, a figueira que cresceu sobre seu túmulo tornou-se portão para sua ascensão, marcando-a como guardiã dos segredos que se escondem na natureza e como intérprete das forças ocultas que nem sempre os olhos humanos conseguem perceber. A Pombagira Sete Saias da Figueira não se manifesta em explosões de riso ou movimentos teatrais. Sua energia é sutil, profunda, quase como um sussurro que invade a mente. Quando incorpora,
O terreiro mergulha em um silêncio reverente. Sua presença é sentida como um peso que vem do chão, um magnetismo que sobe pelas pernas e paralisa, não pela ameaça, mas pelo respeito que impõe. Suas 7 saias não dançam apenas com sensualidade, elas giram como folhas ao vento, trazendo consigo o frescor das matas e a sabedoria das ervas que curam corpo e espírito. Sua atuação é voltada à cura, transformação e equilíbrio espiritual. É buscada por aqueles que enfrentam doenças misteriosas, perturbações psíquicas ou bloqueios que a ciência não explica. No silêncio da figueira, ela mostra que a raiz mais forte não é a que cresce em linha reta, mas a que se expande em muitas direções, abraçando a terra por inteiro. Assim também são seus trabalhos. Não atacam de frente, mas vão minando o mal pelas bordas, desmanchando até que não reste nada. Seus rituais envolvem perfumes de ervas, velas em tons verde, preto e roxo, e oferendas depositadas aos pés de figueiras antigas. Para muitos médiuns, receber 7 saias da figueira é um desafio, pois sua energia é densa, pesada e exige preparo emocional. Mas, ao mesmo tempo, é uma das mais sábias conselheiras, capaz de indicar caminhos ocultos, revelar segredos espirituais e ensinar a paciência como arma contra a impetuosidade. Ela é a pombagira que não fala muito, mas que transforma em profundidade. Seus filhos espirituais aprendem com ela a esperar o tempo certo, a usar a natureza como aliada e a respeitar o silêncio como ferramenta de poder. 7 saias da figueira é a guardiã do oculto, a senhora que governa entre raízes e sombras, mostrando que a verdadeira força não está no grito, mas na firmeza silenciosa que sustenta tudo. Pombagira 7 saias da estrada, a senhora dos caminhos proibidos. Entre cruzamentos poeirentos e trilhas abandonadas, onde a lua ilumina apenas pedaços de terra e o vento carrega segredos esquecidos, reina Pombagira 7 saias da estrada. Sua história começa no mundo dos vivos, marcada por um amor proibido, intenso e impossível. Recusando-se a abrir mão de sua paixão, enfrentou a condenação social e familiar, pagando o preço com a própria vida. Mas a estrada que deveria ser seu fim tornou-se o portal de sua transformação. Acolhida no astral pela força de Santa Sara e guiada pelos Exus que velam pelas encruzilhadas, ela renasceu como guardiã dos corações que ardem em segredos e dos destinos que se bifurcam em escolhas dolorosas. Sua energia é avassaladora e magnética. Quando gira em terreiro, não há quem não sinta o arrepio que percorre a espinha, como se a própria estrada chamasse. O som dos seus passos ecoa como cascos invisíveis em solo seco, e suas 7 saias esvoaçam como poeira levantada pelo vento noturno. Ela não apenas acolhe aqueles que sofrem por amores impossíveis, ela desafia, provoca, testa a coragem e a entrega de cada consulente. Sua presença mostra que o amor verdadeiro não é sempre fácil, mas que o impossível pode ser dobrado pela fé, pela coragem e pela ousadia. As 7 saias da estrada é invocada em rituais de mandinga amorosa, quando o coração pede união e os caminhos parecem fechados. Suas oferendas são feitas em estradas de campo ou encruzilhadas abertas, de preferência em sextas-feiras de lua cheia, com perfumes florais, champanhe, rosas e velas nas cores vermelha, rosa e branca. O ar nesses rituais é pesado e doce ao mesmo tempo, como se a estrada inteira fosse tomada por um perfume invisível que abre portas entre mundos. Mas sua atuação não se restringe ao amor. Como toda guardiã de estrada, ela também ajuda na abertura de caminhos espirituais e materiais, guiando aqueles que se encontram perdidos em meio às escolhas da vida. Seu conselho é certeiro, seu olhar penetrante. Muitas vezes, 7 saias da estrada não responde com palavras, mas com sinais, uma vela que se apaga sozinha, uma rosa que cai para um lado específico, um vento que sopra do nada. Para os que sabem interpretar, cada gesto é um mapa. Essa pombagira é corajosa, sedutora e implacável. Exige respeito absoluto e entrega verdadeira. Quem a procura com dúvidas ou com intenções falsas encontra apenas silêncio. Mas para quem a busca com sinceridade, ela abre portas que nenhum outro ser ousaria tocar. 7 saias da estrada é a rainha dos destinos proibidos, a senhora das escolhas que ninguém quer assumir. É nela que os corações partidos encontram força, e é através dela que caminhos selados se abrem. Pombagira 7 saias da Calunga, a rainha da Calunga. Na escuridão profunda dos cemitérios,
onde a vida se despede da matéria e o silêncio ecoa mais alto que qualquer palavra, caminha Pombagira 7 Saias da Calunga. Sua presença é imponente, e basta o vento mudar de direção ou a chama de uma vela tremer para que todos saibam, ela chegou. Ligada diretamente à irradiação de Omolu, carrega em suas 7 saias não apenas o mistério do amor, mas também o poder da cura e da morte, da despedida e do renascimento. É uma senhora que transita entre mundos, conhecendo os segredos que repousam sob a terra fria e transformando-os em caminhos de poder e libertação. Sua história é marcada pelo domínio sobre a Calunga, o cemitério, visto não como fim, mas como portal. Ali, onde tantos temem entrar, ela reina com altivez. Seus rituais são belos e sombrios, entre champanhês, vinhos, rosas vermelhas e perfumes doces, que exalam em meio às tumbas como um contraste arrebatador entre a morte e a sedução. Quando gira em terreiro, sua dança é elegante e intensa, misturando a suavidade de uma dama com a força de uma guerreira. Muitos médiuns relatam que, quando 7 saias da Calunga incorpora, é como se todo o ambiente mudasse de densidade. O ar fica pesado, mas carregado de mistério e reverência. Sua atuação é ampla. No amor, auxilia na reconstrução de relações destruídas. Nos negócios, abre caminhos com firmeza e rapidez. Na saúde, corta demandas e desequilíbrios que prendem o corpo e o espírito. Mas, acima de tudo, 7 Saias da Calunga é mestre em afastar energias negativas e desfazer feitiçarias com precisão. Sua força não se limita a acolher, ela combate, destrói e liberta. E, para os que tentam enganá-la ou desrespeitá-la, sua resposta vem na mesma velocidade com que suas rosas se abrem ao luar. Sempre acompanhada por Exus que trabalham na Calunga, é lembrada como uma rainha altiva, de olhar firme e palavras que cortam como lâminas. Não há espaço para brincadeiras diante dela. Quem a chama deve estar disposto a ouvir verdades duras e aceitar mudanças que podem transformar a vida inteira. Pombagira 7 Saias da Calunga é a senhora da morte que cura, a guardiã do mistério, a rainha que dança entre as sepulturas e prova que a Calunga não é fim, mas recomeço. É nela que o medo se torna reverência e o silêncio se transforma em poder. Pombagira Cigana 7 Saias, a guardiã dos amores proibidos. Entre os véus da noite e as luzes trêmulas das encruzilhadas de campo, surge a Pombagira Cigana 7 Saias, conhecida como a deusa do amor dentro da falange. Sua história é marcada pela paixão, pelo desejo e pelo sacrifício. Dizem que, em vida, foi uma cigana que amou intensamente e ousou desafiar as convenções de sua época. Esse amor proibido custou-lhe a vida, mas não sua essência. Ao desencarnar, foi acolhida por Santa Saracali, a grande mãe dos ciganos, e renasceu como entidade poderosa no astral, trazendo consigo a chama indomável do amor verdadeiro. Sua energia é arrebatadora. Carrega em suas 7 saias não apenas a beleza da cultura cigana, mas também os mistérios da sedução, da coragem e da liberdade. É chamada de aquela que ninguém pode desfazer, aquilo que a cigana 7 Saias une em seus trabalhos. Nem o tempo, nem a inveja, nem a feitiçaria são capazes de separar. Seu campo de atuação vai muito além do romance. Ela trabalha para dar voz às mulheres silenciadas, devolver a autoestima àquelas que perderam a confiança em si mesmas, e abrir caminhos para os que têm medo de assumir seus sentimentos. Nos terreiros, sua incorporação é marcante. Sempre elegante, com perfumes florais, rosas e champanhe, dança com passos leves e envolventes, trazendo ao ambiente uma aura de encantamento e mistério. Sua energia aquece, conquista e hipnotiza, mas também revela verdades escondidas. Para os que a procuram, Cigana 7 Saias oferece coragem para enfrentar a dor e transformar a vida. Suas oferendas são feitas em encruzilhadas de campo, especialmente em sextas-feiras de lua cheia, quando sua força se intensifica. Perfumes doces, velas vermelhas, brancas e rosas são colocados diante dela, não como simples objetos, mas como símbolos da confiança que o devoto deposita em sua magia. Pombagira Cigana 7 Saias é mais que uma entidade de amor. É a guardiã dos corações que ardem em silêncio, a senhora dos segredos não ditos e a protetora dos que ousam amar, mesmo quando o mundo inteiro parece se opor. Ela é a chama que não se apaga, a dança que encanta e a força que liberta. A falange de 7 Saias não é apenas um agrupamento de entidades.
é um verdadeiro exército feminino de luz, mistério e poder. Cada uma carrega sua própria história, marcada por dores, lutas e renascimentos, mas juntas formam uma corrente invencível que atravessa fronteiras entre mundos. Seja no amor impossível, na magia ancestral, nos segredos da Calunga ou nas estradas da vida, elas atuam como guardiãs daqueles que clamam por justiça, coragem e transformação. Nos terreiros, sua presença nunca passa despercebida. A energia que trazem é arrebatadora, vibrante, carregada de intensidade e de firmeza. Quando uma pombagira 7 saias se manifesta, não vem apenas uma mulher do astral, vem junto séculos de sabedoria, coragem e liberdade conquistada. E cada saia que balança em seus giros é como uma onda que rompe cadeias, desmancha feitiços e abre novos caminhos. Essas 7 faces de poder feminino não competem entre si, mas se complementam, formando um círculo sagrado que acolhe, protege e transforma. E é por isso que, até hoje, a falange de 7 saias é reverenciada como uma das mais fortes e respeitadas dentro da Umbanda e de outras tradições espirituais. Seus nomes ecoam nas encruzilhadas, nas calungas, nos cabarés e nas estradas do astral. São 7, mas parecem infinitas, porque sua força se multiplica em cada coração que encontra fé e coragem em suas danças. Assim, quando ouvimos falar em 7 saias, não falamos apenas de uma entidade, mas de uma irmandade espiritual que ensina que dor pode virar força, que perda pode virar vitória e que até as sombras podem se tornar guias de luz. E se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conto.